Glória a Deus. Rapaz, não sei se você está desanimado aí. Está desanimado? Dá uma salva de palmas para Jesus então aí. Irmãos, nós hoje estamos com um tema muito oportuno, muito importante. Aliançados, não é isso? Aliançados com o Senhor. Aliança é uma palavra que é muito comum para a gente. Nós usamos aliança, né? Quem é casado. Eu lembro que quando eu era garoto, assim, a gente começava a namorar também, a gente falava, aliança de compromisso. Já usou? Quem usou aliança de compromisso aí? Cafona esse negócio, né? Eu usei a aliança de compromisso. Aí não sei se isso é verdade, mas a gente comprava aliança de prata. E falava assim, não, prata é de compromisso. Mentira, que ela não era de prata, né? Qualquer coisinha mesmo, sujava logo. Tem namoro também que não dava em nada, né? Já acabava o compromisso. Então, mas a aliança é algo natural para a gente. Nós falamos muito sobre aliança. Nós fazemos aliança, na verdade, a vida toda. Vários momentos das nossas vidas a gente se encontra fazendo alianças. Você conhece alguém no colégio, na faculdade, começa a conviver com essa pessoa, você faz uma aliança com ela. Você começa a empreender com alguém, fez sociedade, você fez uma aliança com ela. A verdade é que a aliança é um assunto muito importante, e é tão importante que muitas das pessoas pecam por fazer aliança de forma errada. E às vezes nem sabem que estão fazendo uma aliança, mas estão fazendo uma aliança, só que a aliança tem consequências. Deus, por exemplo, Ele é um Deus de alianças. E eu fui, pensando na palavra de hoje, eu fui buscar, eu gosto às vezes disso, fui buscar o significado da palavra aliança. Lá no dicionário. O dicionário diz o seguinte, que a aliança é um pacto ou tratado entre indivíduos, partidos, povos ou governos, para determinada finalidade. E esse finalzinho aqui chamou minha atenção. Que é um pacto, que é um acordo, isso aí eu já sabia. Só que esse finalzinho, ó, para determinada finalidade, chamou minha atenção. Eu tenho uma aliança com a minha esposa para determinada finalidade. Eu tenho uma aliança com Deus, Deus tem para comigo, você tem uma aliança com alguém, com uma sociedade, você tem uma aliança com a igreja para determinada finalidade. Toda aliança tem uma finalidade, e eu gostei dessa palavra, determinada, ou seja, já está declarada que tem uma finalidade. Está escrito ali, às vezes, no contrato, já é esperado que alguma coisa seja cumprida, porque existe uma aliança, tem uma finalidade, tem uma expectativa. E quando a gente faz uma aliança com o cônjuge, né, há várias expectativas, fidelidade, honra, alegria, prazer. Toda aliança tem finalidades. E isso chamou muito a minha atenção. Deus, por exemplo, Ele fez uma aliança conosco. Jesus, quando morre na cruz, ressuscita, Ele diz com esse ato, né, olha, todo aquele que crê nisso vai ter a salvação. João 3,16, um texto áudio da Bíblia aí diz isso, todo aquele que crê, né, em Jesus, o Filho de Deus, tem a salvação. E daí nós então ganhamos essa nova aliança em Cristo. Jesus, Ele teve uma finalidade determinada nesse ato, eu vou salvar a humanidade. E Deus sempre cumpriu muito bem o seu compromisso com a aliança. Deus, Ele determinou essa finalidade e cumpriu muito bem, e vai cumprir. Desde o início, quando Ele se mostrou ao povo de Israel, até hoje, Ele cumpre a parte na aliança que Ele tem com a gente. Por exemplo, lá em Êxodo 6, versículo 7, no início do relacionamento de Deus com o povo, Ele fala o seguinte, eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês,
que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Olha só, você conhece um pouco da história bíblica, o povo de Israel, ele nasceu lá no Egito ainda, né? Houve a promessa para Abraão, Isaac, Jacó, José, o príncipe do Egito ali, né? O governador do Egito, ele vai, traz o pai dele com a família, os 11 irmãos ali para o Egito, e ali o povo hebreu tem origem. E aí quando Moisés vai lá resgatar o povo, começa a acontecer realmente aquela história de saída do Egito, alcance da terra prometida, mas Deus, nesse meio de história e de apresentação para o povo, diz o seguinte: olha, eu estou fazendo uma aliança com vocês. Vocês vão ser o meu povo e eu vou ser o Deus de vocês. Deus já tinha ali estabelecido uma finalidade determinada para a aliança. Eu vou ser o Deus de vocês. Vocês serão o meu povo. Lá em Jeremias 32, 38. E aí avançando mais na história, você conhece um pouco, você que não conhece vai entender agora mais um pouquinho. O povo conquista a terra prometida, mas se perde muitas vezes. O povo trai Deus mesmo, vira as costas, adora outros deuses, bagunça danada. Mas Deus, através de Jeremias, avisando o povo de Judá, o negócio foi tão triste que o povo de Israel se dividiu, 10 tribos para um lado, 2 para o outro, pecado na nação, mas Deus chega através de Jeremias e fala assim, ó, manda falar para o povo, que eu ainda tenho uma aliança com eles. Eu sei da minha parte nessa aliança. Ele fala lá em Jeremias 32, 38, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Interessante, lá no início a mesma frase, vocês serão o meu povo, e eu, Deus de vocês. Depois de muitas coisas acontecerem, muito pecado, muita traição, muita revolta, Deus vai falar assim, ó, eu ainda tenho uma aliança com vocês. Vocês serão o meu povo, e eu, o Deus de vocês. Deus, ele sempre soube que toda aliança tem uma finalidade determinada. E Deus sempre foi fiel a isso. Agora a pergunta é o seguinte, será que nós, embora saibamos reconhecer o que é aliança, saibamos reconhecer que temos uma aliança, será que nós conhecemos a determinada fidelidade? E mais profundo do que isso, será que nós estamos exercendo e valorizando essa finalidade determinada? Será que eu e você estamos realmente vivendo na prática a aliança que temos com Deus? Eu quero conversar com você rapidamente sobre isso, sobre esse tema, sobre a finalidade que nós temos com a aliança com Deus, a finalidade de nossa aliança com Deus. Eu quero ler um versículo muito poderoso, que vai nos ajudar a entender como é uma pessoa, então, que vive uma aliança com Deus, com essa finalidade bem determinada e vista na prática. Está lá em Ruth, no primeiro capítulo, no versículo 16. Se você quiser abrir, Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ruth é um livro muito interessante, acontece em meio a um cenário caótico da nação, mas uma pessoa que nem da nação era, não era hebreia, dá uma lição para a gente, de alguém que conhece a finalidade de uma aliança, e de uma aliança para ensinar para a gente, de uma aliança para com Deus. Ruth capítulo 1, versículo 16 diz o seguinte, Ruth porém respondeu, não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Eu vou ler de novo, só a parte final. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo,
e o teu Deus será o meu Deus. Feche seus olhos. Amado Deus, obrigado pela aliança que o Senhor tem conosco. Nos ajuda a entender a nossa parte e a praticar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual é o contexto desse versículo? Ruth casou-se com o filho de Noemi. Essa tinha 2 filhos e o esposo. O esposo veio a falecer e os 2 filhos também. Ficaram as 3 mulheres em casa. Só que naquela época a mulher, ela era totalmente vulnerável e dependente do homem. Então elas estavam numa situação muito complicada. E para piorar, houve ali uma escassez de comida, fome. Então Ruth chega para as suas 2 noras e diz o seguinte: nós vamos ter que voltar para ajudar. Porque lá eu tenho família e eu vou tentar conseguir uma ajuda. É a única forma. E no meio do caminho, uma das suas noras, no meio do caminho, Ruth fala assim: olha, se vocês quiserem voltar para a casa dos pais de vocês, porque eles estavam em Moabe. E ambos os filhos se casaram com moabitas. E ela chega para elas e fala assim: olha, se vocês quiserem voltar para a casa do pai de vocês, vocês estão livres, porque os meus filhos morreram, não vou ter como ter outros filhos. Então, podem voltar para a casa dos pais de vocês. Uma das noras volta, mas Ruth não. E nesse contexto, Ruth chega para Noemi, depois dela insistir, tanto que ela fala assim: não insistas comigo. Eu quero ficar com você. Ruth vai e faz essa declaração para Noemi: aonde fores, eu irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Muito se vê aqui nesse pequeno versículo. E eu quero tratar com você quem é a pessoa que entende a finalidade da aliança com Deus. Afinal, como é essa pessoa? Quais são essas características? O que é que nós evidenciamos quando nós entendemos de fato a finalidade da aliança que temos com Deus? Em primeiro lugar, essa pessoa é aquela que decide ir na mesma direção de Deus. A primeira frase que ela fala, ela diz o seguinte: aonde fores, eu irei. Ruth tinha uma aliança com Noemi. Ruth estava totalmente apegada e era totalmente fiel a Noemi. Ela diz: olha, eu tenho uma aliança contigo, então, para onde você for, eu vou. A direção que você tomar vai ser a minha. Eu vou seguir o mesmo caminho que você, porque eu estou aliançada com você. Interessante que Noemi, ela insistiu, falou assim: olha, não, pode ir, você é jovem, vai lá, de repente você casa de novo. E Ruth falou assim: não, você não entendeu, eu tenho uma aliança contigo. Para onde você for, para a mesma direção que você estiver seguindo, eu irei também. Agora olha o contexto. Ruth renunciou tudo quanto deveria, tudo que ela vivia antes, quanto ela deveria considerar de valioso que ela tinha na sua cidade natal, tinha na sua região, que era Moabe. Ela cresceu e teve ensinamentos, teve relacionamentos, teve conhecimentos com os seus parentes, teve uma cultura. Ela poderia muito bem falar assim: olha, eu vou voltar, porque lá eu tenho mais chances de me dar bem na vida, eu tenho mais chances de resgatar minha vida, é a minha terra natal, tem meus parentes. Ela cresceu e teve uma religião, uma cultura, relacionamentos de amizade, familiares, estudos. Ela renunciou tudo, porque ela tinha uma aliança com Noemi. Você está entendendo a profundidade dessa atitude de Ruth? Ela não pensou assim: não, eu tenho lá minha família, eu tenho meus conhecimentos, eu tenho toda uma história. Não, mas eu tenho uma aliança com Noemi. Quando a pessoa decide ir na mesma direção de quem tem uma aliança, ela está renunciando, na verdade, toda uma história, toda uma situação vivida antes, todo um contexto, para honrar essa aliança.
Ela está dizendo o seguinte: não importa o que eu vivi até aqui e o que eu vou ter que renunciar, ou um outro lugar onde eu vou ter que viver, ou de uma outra forma talvez que eu venha a ter que viver, eu tenho uma aliança contigo. Ela renunciou a uma vida antiga para viver uma nova realidade de vida. Quem tem uma aliança com Deus, decide ir na direção de Deus, na direção que Deus aponta. E uma das primeiras coisas que acontecem quando nós caminhamos na direção que Deus aponta, é a gente entender que o que ficou para trás, fica para trás. E agora eu tenho uma nova realidade de vida, segundo a direção do que Deus está apontando para mim. É tudo diferente. Eu sou hoje uma nova criatura, ou seja, essa aliança que eu tenho com Deus impacta, transforma minha vida, me fazendo ter uma nova realidade de vida. Talvez a gente não tenha que se mudar geograficamente como Ruth mudou. Ela teve que conviver numa outra realidade de sociedade, vamos falar assim, né? Ela teve que conviver numa outra realidade. Olha, lá na minha terra, a padaria ficava um pouquinho mais perto. Na minha terra a gente chamava pelo iFood, aqui não tem. Talvez eu e você não vivamos essa realidade, não vivamos essa realidade. Talvez eu e você estamos aqui, você está aqui, morou na Zona Sul o tempo todo, a tua vida toda, morou no Rio de Janeiro, você se converteu, aceitou Jesus, fez uma aliança com Deus, não mudou geograficamente. Mas a necessidade de mudança de costumes, valores, pensamentos, é a mesma. Embora você talvez não tenha sofrido um impacto geográfico, quando você faz uma aliança com Jesus, você sofre um impacto cultural, você sofre um impacto de costumes, você sofre um impacto no raciocínio, nos seus relacionamentos, na sua profissão, nas suas crenças. Quando você faz uma aliança com Deus, você está dizendo: agora eu vou na mesma direção de Deus, então a minha vida vai mudar. A minha vida vai ser diferente, porque essa aliança vai trazer um impacto em toda a estrutura da minha vida. Porque a minha direção agora vai ser a mesma direção de Deus. Irmãos, estou concluindo agora até o final do ano. Se Deus quiser, eu termino meu mestrado, em nome de Jesus. E eu tenho um professor que ele contou uma história muito interessante. Eu disse em nome de Jesus que eu não aguento mais. Mas estude, né? Estude que é bom, mas é ralação. Eu tenho um professor que ele contou uma história muito interessante. Ele era missionário lá em Roraima, e um jovem profissional da área do teatro se converteu. E esse jovem tinha uma vida muito promíscua, cada dia com uma mulher diferente. Ele bebia muito, usava drogas. Uma realidade, algo até comum para a área. E ele se converteu. E logo que ele entrou para a igreja, começou a frequentar a igreja, as pessoas começaram a perceber que ele não era uma pessoa que tinha um estereótipo cristão, né? Ele ainda estava com seus costumes. E muitas pessoas começaram a falar assim para o pastor: pastor, mas e aí? Mas ele ainda está bebendo. Pastor, mas eu já ouvi nessa semana com umas 2 mulheres diferentes. E o pastor falou para eles assim: olha, ele agora conheceu um novo caminho, uma nova direção. E ele agora vai conhecer e vai começar a se adaptar nessa nova direção. E o pastor começou a discipular esse jovem, e aos poucos esse jovem começou a perguntar assim: pastor, estou percebendo que essas roupas que eu uso assim, eu chego na igreja, o pessoal fica olhando para mim, e o pastor: isso aí tem que mudar algumas coisas mesmo. Estou percebendo que eu me viro aqui num bar e tal, com os amigos, rapaziada, que depois do ensaio do teatro, e o pastor: olha, realmente há algumas coisas que você precisa repensar em condutas e ambientes, para fugir da aparência do mal, para dar um bom testemunho. A Bíblia fala sobre isso. Pastor, mas é que eu estou com um relacionamento, a menina está querendo ir lá para casa. Olha, a Bíblia diz isso, isso e isso, e orientou: um relacionamento conjugal precisa ser oficializado, precisa casar, o sexo é para o casamento, você precisa respeitar a moça. E aquele jovem foi aprendendo
que ele tinha uma aliança com o Senhor. E essa aliança impactava toda a sua estrutura de vida, porque ele tinha decidido ir para o mesmo caminho, ou pelo mesmo caminho que Deus estava trilhando. Como Jesus em João 14 diz, João 14,6, eu sou o caminho. Então agora, ele com aliança com Deus, decide andar segundo o caminho que é Jesus. Por isso, toda a vida daquele rapaz começou a ser mudada, impactada, começou a ser influenciada por uma decisão, ter uma aliança com o Senhor. Eu citei aqui, mas Paulo fala em 2 Coríntios, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Irmãos, e aí está uma pergunta para a gente refletir. Você hoje pode dizer abertamente, conscientemente, que tem uma aliança com Deus? Você tem uma aliança com Deus? Amém? Você tem uma aliança com Deus? Tem uma finalidade para isso aí. Você precisa entender que há uma necessidade de se ver e de se mostrar como uma nova criatura. A aliança que você tem com Deus, ela impacta, influencia todas as suas áreas, porque você decidiu ir para o mesmo caminho que o povo de Deus estava indo, que é o caminho do Senhor. Nós decidimos e falamos para Deus quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Jesus, para onde o Senhor for, eu vou também. Deus, para onde o Senhor for, lá eu vou também. O caminho que eu quero trilhar é o caminho do Senhor, o caminho que o Senhor está apontando. Essa foi a nossa decisão. E se nós tomamos essa decisão, nós temos que entender que todas as áreas de nossas vidas precisam ser influenciadas e mudadas para estarem de acordo com a vontade do Senhor para a gente. Nossa família, nossos empregos e profissões, nossa conduta, os nossos gostos, irmãos, até os gostos. Até os gostos. Você vai falar assim, pastor, eu gosto muito de tomar uma cervejinha, gosto muito de tomar um vinho, pastor, eu gosto muito de ver tais programas de televisão. Meu irmão, começa a orar mais aí que teus gostos vão mudar. Começa a entender mais a sua aliança com Deus, que os seus gostos vão mudar. Seu modo de pensar vai mudar. As roupas que você veste talvez vão ter que mudar. Uma roupa talvez que você bota, que serve para você, na verdade serve para minha filha de 6 anos. Que é tão pequenininha que vai servir para ela. Talvez os ambientes que você frequenta tem que mudar. Porque você vai entender, olha, eu tenho que caminhar, eu tenho que ir para a mesma direção que Deus está indo. Será que tudo isso aqui que eu estou falando, todas essas áreas estão indo na mesma direção que Jesus? Nossos posicionamentos. Você pode se excluir de posicionamentos, mas se excluindo, você também se posiciona. Nós somos referências, pelo menos para uma pessoa. Para alguém nós somos. E nós temos que entender que o nosso posicionamento tem que ser de acordo com o caminho que Deus tem mostrado. De acordo com aquilo que Deus quer para a gente. Alguém que é aliançado com Deus, renuncia a tudo que não agrada a Deus. Porque está indo no mesmo caminho ou para a direção que Deus aponta. A própria palavra diz, Paulo vai lá falar em Efésios, olha, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem passava os outros para trás não passa mais, quem falava mal dos outros não fala mais. Eu agora tenho uma aliança com Deus, o caminho é outro. Eu era briguento, agora não, sou um apaziguador, porque bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. Que negócio é esse de ficar brigando com todo mundo? Tem uma aliança com Deus. A aliança com Deus nos dá uma nova vida, com novos costumes, em todas as áreas de nossas vidas. E todas essas áreas vão mostrar que temos essa aliança com o Senhor. Que estamos andando no mesmo caminho que o Senhor. Tá aí uma pergunta que você pode refletir agora e levar para a sua casa, pensar sobre isso. A sua vida de fato, na completude dela, mostra que você tem uma aliança com o Senhor. O seu caminhar mostra que você está no caminho do Senhor. Será que você está valorizando de fato a aliança e a finalidade determinada dessa aliança com o Senhor?
Sua vida precisa dizer isso para Deus: para onde for, eu irei. Em segundo lugar, quem é essa pessoa que entende a finalidade da aliança com Deus? É aquela que decide permanecer e agir onde Deus está agindo. Segunda frase que Ruth fala diz o seguinte: onde ficares, ficarei. Para onde você for, eu vou, e aonde você ficar, ali eu vou ficar também, eu vou permanecer. Quando alguém decide ficar, se estabelecer e parar em um lugar, esse alguém começa a viver nesse lugar e com isso passa a produzir nesse lugar. Com isso passa a mudar esse lugar, a impactar também esse lugar. Quando você vem para uma igreja e faz dessa igreja a sua casa espiritual, é esperado que você comece a se envolver e produzir nesse local. É esperado que você trabalhe aqui também, que você contribua. Afinal de contas, se tem uma realidade no meio da igreja, é que, como Paulo ensina, nos tratados deles de dons, de Romanos 12, 1 Coríntios 12, 13 e 14, Efésios 4, ele fala o seguinte: Deus dá dom para todo mundo, todos os cristãos têm pelo menos um dom, e esse dom é para servir a igreja. Então, se você está numa igreja e não serve a igreja em nada, tem alguma coisa errada aí. Todo lugar que você chega para produzir, para trabalhar, para servir, para ser relevante nesse local. Se você não exerce nada no local onde você convive, com as pessoas, tem alguma coisa errada aí. Você está igual o crente sanguessuga, só suga, parasita, isso não está bom. Não, você tem que trocar, você tem que sugar e dar. Não, eu também sou abençoado. A igreja é uma via de mão dupla. Eu venho aqui, eu abençoo, sou abençoado, senão não está certo. Quando a gente decide, olha, eu vou permanecer aqui, é aqui que eu vou ficar, então é aqui que eu vou trabalhar. É aqui que eu vou servir, é aqui onde eu vou produzir. Irmãos, Ruth decidiu ir na mesma direção e decidiu permanecer no mesmo lugar que Noemi. O que faria com que ela acompanhasse Noemi no sistema de vida de Noemi. No sistema de vida do lugar onde Noemi estaria. Ela disse o seguinte: você vai para onde? Você vai lá para o Brasil? Então no Brasil tem umas regras, não tem umas regras? Então nós vamos viver segundo aquelas regras. Nós vamos trabalhar lá. Nós vamos para o Brasil, mas aonde? É num ambiente rural? Então eu vou trabalhar na lavoura. Tem muita empresa de construção? É isso que tem lá? Então eu vou trabalhar na empresa de construção. Eu vou ficar lá e eu vou viver segundo o sistema daquele lugar. Eu vou servir naquele lugar. Eu vou ser alguém relevante naquele lugar. E vou aprender a conviver com as pessoas daquele lugar. Agora, nesse contexto bíblico, no contexto da aliança com Deus, o que isso diz para a gente? Se você tem com Deus, você diz para Deus o seguinte: Deus, aonde o Senhor começar a trabalhar, ali eu vou trabalhar também. Deus, eu já decidi ir na direção que o Senhor apontar. Para onde o Senhor for, eu vou. E agora eu estou decidindo ficar e permanecer aonde também o Senhor fincar os seus pés. Aonde o Senhor começar a trabalhar, vai ser ali que eu vou estabelecer casa e vou começar a trabalhar também. Aonde o Senhor começar a agir, Espírito Santo, é ali que eu vou agir também. Ruth tinha o seu Deus lá em Moabe, o Deus Camos. O Deus que ela aprendeu a servir a vida toda. Mas ela chegou e falou o seguinte: ô Noemi, eu estou contigo agora. É o seguinte, você vai para Judá? Quem é o Deus de Judá lá? É o Deus de Israel? Então isso aí vai ser o nosso Deus. Então eu vou começar a servir esse Deus. Eu vou entrar no sistema desse local. Irmãos, tem um livro muito famoso, você que é cristão há muito tempo aí, talvez há pouco tempo, mas já teve conhecimento desse livro, que é Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Quem já leu esse livro? Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Está aí um livro, não é um livro, na verdade é um livro de estudo bíblico, né? É uma proposta de estudo, mas está aí um livro excelente para você conhecer a vontade de Deus.
E o resumo desse livro, uma síntese rápida desse livro, diz o seguinte: você quer que as pessoas falam, né? Eu quero estar no centro da vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Às vezes as pessoas oram a Deus e dizem assim: Deus, qual é a tua vontade para mim? E esse livro nos diz o seguinte: sabe qual é a vontade de Deus? Que você se junte naquilo que Deus já está fazendo. É só você perceber onde Deus está agindo. É ali, então a vontade de Deus é que você comece a trabalhar com Ele. A vontade de Deus é que você comece a perceber, tem um mover ali, então eu vou lá para o mover. A vontade de Deus é o seguinte: a igreja, a atitude, trabalha como? É com célula, então você trabalha com célula. Você está aqui para isso. Deus está falando para você o seguinte: ó, eu já estou trabalhando naquele teu amigo do trabalho lá, do emprego, sabe, do teu escritório. Você já está percebendo que ele chega às vezes meio triste, está confuso, ele fala umas coisas. Eu já estou trabalhando na vida dele, então se junta a mim. Começa a compartilhar da palavra com ele, começa a orar com ele. Eu já estou agindo na vida dele. Só que o problema é que às vezes a gente não está atento para promover e para a ação de Deus na vida das pessoas ou nos lugares. A gente está desatento. Nós precisamos começar a identificar onde Deus já está agindo e nos unirmos a isso. Agora você fala assim: é muito genérico, né, pastor? A vontade de Deus para o mundo. Qual é a vontade de Deus para o mundo? Você sabe? Se a gente pudesse resumir, qual é a vontade de Deus? O que Deus está fazendo no mundo, gente? O que Deus está fazendo nas pessoas? Qual é a vontade de Deus para com as pessoas? A principal vontade de Deus está lá em 1 Timóteo 2, quando ele fala assim, ó: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Agora olha o que ele fala no versículo 4: que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Está aí uma coisa que você pode começar hoje. Sai daqui, já começa a trabalhar junto com Deus, aonde Deus está trabalhando. Ele quer que todo mundo se salve. Você tem aliança com o Senhor? Então você disse: Deus, aonde o Senhor for, ali, onde o Senhor ficar, ali eu vou ficar também. Pronto, Deus está trabalhando no coração de toda a humanidade para que ela seja salva. Tem alguém perto de você, na sua casa, no seu trabalho, no seu condomínio, na sua rua, que não é cristão ainda, que não conhece Jesus? Tem? Então pronto, já pode começar a trabalhar por ali. Já pode começar a convidar essa pessoa para vir no culto de sábado. Pastor, mas vai falar sobre finanças. Traz assim mesmo. Te garanto que vai ser uma palavra de Deus. Convida ele para ir na sua célula. Convida para vir na igreja no domingo de manhã, domingo à noite. Começa a compartilhar a palavra de Deus com ele. Começa a orar pela vida dele. Começa a dizer o seguinte: aqui ó, rapaz, te falar, estou com vontade de dizer um negócio. O quê? Começa assim, plantando curiosidade, né? Jesus te ama. E eu também. Você não quer ir na igreja comigo, não? Pronto. Você vai estar trabalhando no mesmo local que Deus também está trabalhando. Isso vai mostrar que você entendeu. Eu tenho uma aliança com Deus, e já que eu tenho uma aliança com o Senhor, então eu vou trabalhar no mesmo lugar que Deus trabalha, porque aonde Deus estiver, ali eu vou estar também. Você quer ver outra coisa que Deus está fazendo? Lá em João 16, Jesus fala o seguinte, ó: quando Ele vier, que é o Espírito Santo, Jesus já falou em João 14, 16, ele fala de novo, que Ele vai, o Espírito Santo viria, como veio, está entre nós, está em nós. Ele fala o seguinte: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E depois ele continua falando do juízo, que olha, quem não tem Jesus realmente vai enfrentar o juízo. Está aí outra prova de que Deus está trabalhando no coração das pessoas. Para quê? Para convencimento da verdade. Irmãos, olha, o que mais tem hoje no mundo é gente cega. Cega. Não está vendo a verdade a um palmo de distância. E o Espírito Santo tem tentado convencer essas pessoas.
Aí você fala, poxa, o Espírito Santo tem falhado nessa obra? Não, é que as pessoas têm seu livre-arbítrio. Muitas pessoas estão presas pelo inimigo, estão acorrentadas. Eu li um livro certa vez que o autor falava o seguinte, há pessoas, por exemplo, que estão acorrentadas por 100 correntes. Cada vez que você ora e fala de Jesus, uma corrente vai quebrando. Ou você orou de novo, falou de Jesus, mais uma corrente quebrou, mas são 100. Tem muita corrente para quebrar aí, meu irmão. Então tem que trabalhar. O Espírito Santo está lá, convencendo, mostrando a verdade, mas tem que trabalhar. Tem que pregar, tem que assistir, tem que se envolver naquilo que Deus está trabalhando, gente. Por isso eu falo de novo, você tem que convidar pessoas para conhecer Jesus. Deixa eu te falar, não basta o seu exemplo. Larga essa frase, a palavra, convence, o exemplo arrasta, então por isso que eu vou viver só dando exemplo. Não, gente, é insuficiente. Porque a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, então você tem que pregar. A Bíblia diz, Paulo em Romanos fala o seguinte, ei, como as pessoas ouvirão se ninguém pregar? Eu tenho que falar. Certa vez, um grande teólogo lá nos Estados Unidos, um pastor, contou uma história muito triste, que ele tinha um amigo, era o seu dentista, e ele nunca pregou, nunca falou de Jesus para esse dentista, porque ele estava respeitando o seu amigo, sabe? Respeitando o amigo ali, para não entrar em religião e tal. E o amigo de longa data, aquele ambiente gostoso de respeito, mas certa vez um amigo ficou doente. Seu dentista ficou com câncer. E infelizmente, no dia que ele ia visitar o seu amigo, ele chegou tarde e o amigo morreu. Sabe o que a esposa desse amigo falou para esse pastor? Falou assim, pastor, fulano gostava muito de você, mas eu gostava demais de você. E eu tenho que te confessar que ele estava muito ansioso em ouvir falar desse Deus que você prega. Meu irmão, pensa de como esse pastor não ficou. Pensa no caminhão que esse pastor recebeu com essa notícia. De que o amigo que morreu sem Jesus poderia ouvir de Jesus. E ele não falou de Jesus para ele. Sabe o que esse pastor passou a fazer? Isso é uma história real. Ele falou o seguinte, nunca mais eu vou sofrer isso que eu estou sofrendo. Todos os dias esse pastor ia para um bar, uma lanchonete, e ele ficava lá, esperando alguém chegar para ele pregar de Jesus. Ele falou assim, nunca mais eu vou perder uma oportunidade de falar de alguém para Jesus. E esse teólogo, esse pastor, ganhou muitas pessoas para Jesus. Sabe por quê? Porque ele começou a falar de Jesus. Você está entendendo? Que com o exemplo dele, beleza, o exemplo ele estava dando testemunho, mas quando ele começou a falar, ele ganhou muitas pessoas para Jesus. Então nós temos que começar a trabalhar. Nós temos uma aliança com Deus, e nós dissemos para Deus, olha, onde o Senhor estiver trabalhando, ali eu vou trabalhar também, aonde o Senhor estiver, eu vou estar também. Então você tem que honrar essa aliança que você tem com Deus, e começar a falar de Jesus para as pessoas que não conhecem Ele ainda. Sabe o que pode acontecer? Duas coisas. A pessoa pode falar, não quero. Amém. Mas pode acontecer também outra coisa, sim, eu quero. Olha aí. Pode acontecer que você vai ser canal e instrumento da transformação da vida de muitas pessoas. Deus quer que a gente se aliancie a Ele, quer que a gente comece a trabalhar com Ele e estar aonde Ele está trabalhando também. Deus quer que a gente cuide um dos outros, irmãos. Deus quer que nós peguemos realmente nas ferramentas que Ele já nos deu e comecemos a nos envolver naquilo que Deus está envolvido. Nós estamos aqui em Botafogo, não é à toa. Nós estamos nessa rua, não é à toa. Nós estamos nos condomínios onde moramos lá, não é à toa. Você está lá porque Deus quis que você estivesse. Nós estamos aqui porque Deus quis que a gente estivesse aqui. Então nós temos que começar a honrar a aliança que temos com Deus e começar a trabalhar para Deus aqui. Nós temos que começar a amar esse povo que está ao nosso redor. Nós temos que olhar para esses bares aqui ao redor e começar a amar esse povo. Nós temos que começar a mostrar
que nós temos uma aliança com o Senhor. Ó, Deus está aqui e nós também. E nós estamos trabalhando juntos para a mudança desse local. Por quê? Porque nós temos uma aliança com o Senhor e entendemos a finalidade dessa aliança. E em terceiro e último lugar, quem é essa pessoa que entende a finalidade da aliança com Deus? É aquela que decide conviver com quem Deus convive. Ela fala assim, a última frase, olha, o teu povo será o meu povo. Além dela dizer o seguinte, eu vou para onde você for, aonde você fincar suas estacas ali, começar a criar raízes ali, eu vou ficar também, ou seja, eu vou produzir naquele lugar, vou trabalhar no lugar, e em consequência disso, eu vou conviver com o teu povo. Com quem você conviver, eu vou conviver também. Vou fazer aliança com as pessoas que fizerem com você também. O teu povo vai ser o meu povo. E interessante, que olha só, eu fui pegar assim a diferença de algumas definições. Olha, o que é interessante, as definições de etnia, raça e povo, nação. Etnia é a identidade cultural do grupo, indicada por elementos tais como tradição e língua. É uma etnia. Raça baseia-se em fatores biológicos, como a cor da pele, o formato da cabeça, o tipo do cabelo, entre outros. Nação está geralmente associada ao sentimento e à consciência coletiva de valores e de tradições históricas e culturais, bem como a um destino comum que confere a um grupo de pessoas um sentimento de identidade, tendo, nesse caso, o mesmo significado da palavra povo. Olha só, confere a um grupo de pessoas um sentimento de identidade, tendo, nesse caso, o mesmo significado da palavra povo. Sabe o que Ruth falou para Noemi? Falou o seguinte, ó, teu povo vai ser o meu povo, a identidade que você compartilhar lá vai ser a minha identidade, os valores serão os meus valores, a conduta será a minha conduta, a cultura será a minha cultura. Eu agora estou afirmando que eu estou fazendo uma aliança contigo e esse povo vai ser o meu povo. É isso que nós dissemos para Deus quando aceitamos Jesus. Nós dissemos assim, Deus, agora eu estou fazendo parte do teu povo, do teu reino, da tua cultura, dos teus valores. Eu vou conviver com o teu povo, com os teus filhos. Eu quero esse nível de relacionamento. Agora eu faço parte de uma família, de um reino. Eu quero ter uma aliança contigo e fazer parte do teu povo, o povo de Deus. E eu quero não somente fazer parte, mas eu quero conviver com esse povo. Eu quero ir na mesma padaria que esse povo. Eu quero ver os mesmos filmes que esse povo vê. Eu quero falar a mesma linguagem. Eu quero me parecer com eles. Eu quero ter intimidade, comunhão com esse povo. Eu quero me identificar com esse povo. Irmãos, quem tem uma aliança com Deus, decide ser povo de Deus. Ou seja, decide ter um sentimento de identidade. Com um destino comum. Por isso que Paulo lá em Filipenses 2,5 fala o seguinte, olha, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Nós somos o mesmo povo. Temos que ter o mesmo modo de pensar. É claro que nós não vamos ser pessoas iguais ou idênticas, né? Eu vou ter opiniões, eu vou ter uns desejos, uns gostos de poucos diferentes, assim. Olha, eu, por exemplo, gosto muito de pizza. Talvez você goste mais de churrasco, amém, eu vou no seu churrasco, você vai na minha pizza lá, e a gente está tudo certo. Infelizmente, alguns irmãos gostam de alguns times aí que não são legais, né? Não vou falar não, que eu estou meio mal nesse negócio. Mas amém. O que importa é que nós tenhamos o mesmo modo de pensar de Cristo, porque nós somos do mesmo povo. João 17:21 vai falar o seguinte, para que todos sejam um,
ele está orando, né? A oração sacerdotal de Jesus lá, oração de Jesus pensando no povo, ele fala assim, olha, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Irmãos, quando nós temos uma aliança com Deus e entendemos a finalidade dessa aliança, nós decidimos ser um povo de Deus, um único povo, a igreja. E com isso decidimos ter o mesmo modo de pensar. Irmãos, é muito ruim quando a igreja ela é dividida. Poxa, a gente, olha, eu chamo a igreja, vamos ganhar Botafogo para Jesus. Vamos ganhar a Zona Sul para Jesus. Aí você está falando assim, pastor, acho melhor a gente fazer eventos de comunhão somente. Irmãos, vamos ter nosso, por exemplo, Vida Vitoriosa agora no início de dezembro. Você que ainda não fez o Vida Vitoriosa, é um encontro maravilhoso de intimidade com o Senhor e de cura. E aí a igreja fala assim, não pastor, dezembro, eu já quero estar visitando a família, não vou apoiar isso não. Não, está errado. Uma igreja que não está unida, não tem o mesmo modo de pensar, não está vivendo, sabe, olha, nós estamos juntos nesse barco aí, nós vamos aqui ganhar as pessoas para Jesus, nós vamos cuidar bem dessas pessoas, nós vamos consolidar essas pessoas, treinar essas pessoas e enviar essas pessoas para que elas também façam a mesma coisa. Esse é o nosso modo de viver, de pensar. É muito ruim quando a gente tem uma família dividida. E a própria palavra de Deus diz que reino dividido não prospera. Eu e você precisamos ter o mesmo modo de pensar. Porque nós temos uma aliança com Deus. E essa aliança com Deus tem uma finalidade. Que nós sejamos um povo. Com uma identidade. É interessante que nós temos muitas igrejas de atitude. Hoje nós somos 40 igrejas de atitude. E a gente conversa quando a gente está junto com os pastores, com as pessoas que visitam outras igrejas. E há pouco tempo atrás um pastor falou assim, gente, que é um pastor novo na atitude, falou assim, gente, que impressionante. Eu fui na atitude de Petrópolis, impressionante, foi legal pra caramba, tal. Me receberam bem. Tá, legal. Quando eu fui na atitude de Caxias, eu falei, eu estou em Petrópolis, porque é a mesma coisa, eles falam a mesma linguagem, é o mesmo estilo. Fui na atitude de Nova Iguaçu, é a mesma coisa, a mesma identidade. Nós somos um povo. Nós temos o mesmo modo de pensar. Moramos às vezes em lugares diferentes, mas temos o mesmo modo de pensar, a mesma identidade, porque somos apenas um povo. O objetivo principal é estarmos unidos em Cristo, trabalharmos para Cristo, vivermos de acordo com o que Cristo nos ordena. E isso precisa tomar nossa vida, tanto que o autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele diz, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Ele fala assim, meu irmão, faz de tudo para você viver em comunhão. Se esforce, porque você tem uma aliança com Deus. E por essa aliança, chama você para ser parte de um povo, ter afinidade com esse povo, ter relacionamento com esse povo. Por isso eu vou falar de novo, domingo acho que eu falei isso, você, meu irmão, minha irmã, vá na célula, faça parte de uma célula. Se você não tem uma célula hoje, no final do culto, fale comigo, fale com alguém da recepção, eu quero ir numa célula, porque eu entendi que eu tenho aliança com Deus, e se eu tenho aliança com Deus, eu tenho que conviver com o povo de Deus, porque nós somos um povo. Quem tem aliança com Deus entende que, vai abrir mão de algumas coisas, se esforçar para estar em aliança com esse povo. Quando nos unimos aqui na igreja, nós mostramos essa aliança. Você, quando não abre mão, fala, não, eu vou no culto, eu vou na célula, eu vou no discipulado, é porque você está mostrando que tem uma aliança e entendeu essa finalidade. Quando você valoriza essa interação com as pessoas, você valoriza a aliança que você tem com Deus. E a aliança, ela tem um princípio, não tem início nem fim, nem meio, ela é inquebrável, incorruptível. Você não pode viver uma aliança com Deus pela metade. Não, eu oro todos os dias, mas não convivo com a igreja. Então você não tem aliança com Deus. Com Deus ou é 880, ou você tem aliança ou você não tem.
Ou você cumpre seu papel na aliança, ou você não tem aliança com Ele. Ele tem com você. E Ele quer que você entenda a finalidade determinada dessa aliança com você. Imagina você, pai, mãe, você tem 4, 5 filhos. Pensa, né? Prosperidade para a tua família. Você tem 4, 5 filhos. Aí você vê lá que os teus filhos, eles não convivem um com o outro. Eles não são amigos, não gostam do outro. Esses filhos, sabe, não estão nem aí um para o outro. Você ia ficar feliz com isso? Você ia ficar feliz de ver seus filhos ali, sabe? Não tem comunhão um com o outro não, cada um vive uma vida. Você não ia ficar feliz? Imagina Deus olhando para o seu povo, para a sua igreja, e fala assim: poxa, o Samuel vem na igreja, mas não fala com Lucas, não marca para comer um hambúrguer junto, uma pizza, e não convida o pastor. Pecado. Né? Deus não fica feliz com isso não. Agora, quando Samuel fala: Lucas, pô, tá fazendo o que sábado? Rapaz, vamos sair junto aí, meu irmão. Vamos comer uma pizza junto. Deus fala assim: olha aí, meus filhos, é um povo só. Tem comunhão, um gosta de ficar com o outro. Eles entenderam a aliança. Olha lá os meus filhos, se reúnem toda semana para comer junto, para cuidar um do outro. Eles entenderam a visão, entenderam a aliança. Eles são um povo só, eles têm aliança comigo. Por isso, não basta você saber que Deus é um Deus de aliança, que Deus é fiel à sua aliança. Se você quer ser aliançado com Deus, você precisa entender a finalidade determinada dessa aliança. Nós precisamos ir para onde Deus está indo. Larga a velha criatura, começa a andar no caminho que Deus tem para você. Nós precisamos dizer para Deus: Deus, eu quero estar onde o Senhor está também. Aonde Deus está trabalhando, trabalha ali com Ele também. Começa a ganhar as pessoas para Jesus. Começa a falar de Jesus para as pessoas. Começa a se envolver aonde Deus está se envolvendo. E você precisa entender que a aliança com Deus significa que somos um povo, um único povo, com uma identidade, com o mesmo modo de pensar. Indivíduos diferentes, mas unidos, formando uma só identidade, o mesmo modo de pensar e tendo uma comunhão plena e profunda, mostrando uma aliança que temos com o Senhor. Você quer essa aliança para você? Você pode sair daqui hoje declarando: olha, eu tenho essa aliança. Eu quero fazer uma oração com você. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração com você, para que você responda para Deus, porque Deus quer uma aliança com você. Você que é casado, já teve essa proposta, né? Você que é mulher, de repente um homem chegou: quer casar comigo? E aí você disse sim. Ou você que é homem, ficou com a vontade, né? Olha, eu vou apresentar aqui, eu vou pedir essa mulher em casamento. E você pediu, você apresentou uma aliança. E Deus hoje está apresentando para cada um de nós uma aliança. E dizendo o seguinte: ei, quer casar comigo? Quer ter essa aliança comigo? Quer ser minha noiva? Quer ir para o mesmo lugar que eu estou indo? Quer trabalhar onde eu estou trabalhando? E quer fazer parte de um povo que é o meu povo? Deus hoje está te fazendo esse convite. E eu quero perguntar a você: você quer esse convite? Aceitar esse convite? Talvez você esteja há muito tempo já presente na igreja, mas você não está vivendo essa aliança como deveria viver. Hoje é o dia para você mudar e falar assim: olha, eu quero viver essa aliança, porque hoje eu entendi que essa aliança tem uma finalidade determinada, e eu quero cumprir, eu quero viver essa aliança de forma correta. Talvez você até já aceitou Jesus no passado, mas você não está como deveria estar. Você não está forte com o Senhor, você não está firme com Deus, você não está trabalhando, se envolvendo. Hoje é o dia para você mudar isso. Se você quer mudar isso, faz uma oração comigo aí. É você e Deus, no seu coração. Ninguém precisa escutar, mas é uma oportunidade. Vamos firmar uma aliança com o Senhor hoje, em nome de Jesus. Se você quer
afirmar ou reafirmar uma aliança com o Senhor, faz uma oração comigo aí, no seu coração, ninguém precisa escutar. Diga assim: Senhor Jesus, eu entendi que o Senhor tem uma aliança comigo, e o Senhor quer estabelecer essa aliança comigo. E eu entendi que o Senhor me ama e é fiel a essa aliança. Jesus, hoje eu quero estabelecer, afirmar e reafirmar a minha aliança com o Senhor. Por isso, Jesus, eu quero que o Senhor entre no meu coração, faça morada na minha vida como nunca o Senhor fez, acenda uma chama no meu coração, para ela nunca se apagar, e eu viver essa aliança com essa finalidade determinada com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Fique de cabeça baixada ainda com os olhos fechados, eu quero orar com você. Você fez essa oração comigo? Se você orou comigo pela primeira vez aceitando Jesus, ou você orou comigo dizendo: Jesus, eu não estava bem não, eu quero honrar essa aliança, eu quero tomar uma postura diferenciada. Se você orou, levanta bem alto a sua mão para eu orar por você em nome de Jesus. Deixa eu te identificar. Amém, Deus te abençoe, meu querido, pode baixar. Mais alguém levantou sua mão? Amém, meu querido, Deus te abençoe, pode baixar sua mão. Mais alguém orou comigo? Levanta bem alto a sua mão. Amém, meu querido, Deus te abençoe, pode baixar sua mão. Mais alguém dizendo assim: Jesus, eu quero honrar minha aliança contigo, eu quero que essa aliança seja verdadeira, eu não estava bem não, mas agora eu vou honrar essa aliança. Se você quer isso, levanta bem alto a sua mão para orar por você em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar encerrando o culto desta noite, vou orar pela sua vida, você que levantou sua mão, mas eu quero te pedir um passo de fé, um passo de coragem. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, por favor. Todos vocês que levantaram sua mão, pode vir, eu vou aqui esperar você. Pode vir aqui na frente. Você que levantou sua mão corajosamente, vamos orar aqui junto no altar do Senhor. A gente, quando casa, né, vai lá no altar ali, e ali celebra o casamento, não é isso? Então vem aqui no altar, nós vamos celebrar essa aliança com o Senhor, nós vamos abençoar essa aliança com o Senhor, nós vamos dizer: Senhor, eu quero uma aliança contigo, eu quero uma aliança verdadeira com o Senhor, eu quero honrar essa aliança com o Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai amado, esses irmãos aqui, Deus queridos, hoje estão decidindo fazer parte do povo do Senhor, como nunca fizeram parte antes, de forma verdadeira, honrando uma aliança que tem com o Senhor e que o Senhor tem com eles. Hoje esses irmãos, ó Pai, estão dizendo: olha, eu quero ir para onde o Senhor apontar, Jesus, eu quero trabalhar onde o Senhor trabalhar, Jesus, e eu quero honrar essa aliança com o Senhor. Por isso, Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha abraçar esses queridos, que o Senhor venha tocar no coração deles todo dia, que o Senhor venha falar com eles todo dia, e que eles se sintam honrados e abraçados pelo Senhor, pela Tua presença, e que eles entendam também que nós, como igreja, somos o Teu povo, e que eles podem contar conosco. Amado Deus, cuida da família, do trabalho, dos afazeres, cuida da mente, do coração, sentimentos. Senhor, os ajuda a se firmarem contigo e a viverem a realidade da aliança com o Senhor, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Igreja, fique de pé no seu lugar. Agora, irmãos, olha para trás aí, ó. Igreja, dá uma salva de palmas para esses irmãos queridos aí, ó. Gente, é a igreja é o povo de Deus, se aliancinha com Deus, se aliancinha com a igreja, vamos caminhar juntos em nome de Jesus. Nós queremos orar pela vida de vocês, acompanha esses irmãos aqui rapidinho, só para eles pegarem o nome de vocês aqui, do lado aqui à minha direita, só para eles pegar o nome de vocês, a gente orar pela vida de vocês essa semana, por favor, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos encerrar o culto desta noite, e eu quero pedir a você: honre a aliança que você tem com Deus. Viva de acordo com essa aliança. E nós vamos mudar a realidade de muitas pessoas. Porque Deus tem o desejo de salvar toda a humanidade. E nós vamos ser canal de bênção para isso acontecer. Amém?